Confesso que eu já fui muito aquele tipo de pessoa que fazia aquela linha meio... eu não tenho que agradar ninguém, eu tenho que agradar somente a Deus. Mas vale agradar a Deus do que aos homens. A gente começa a ficar meio revoltadinho, começa a usar versículo bíblico pra ser babaca, né? E nunca. Mas eu também já fui o oposto. Já fui uma pessoa extremamente escrava da opinião alheia. Já passei até por cima de opiniões próprias, de princípios, pra agradar as outras pessoas. Os dois princípios, eles são muito problemáticos. Porque não ouvir a opinião de ninguém pode te emburrecer, pode fazer com que você nunca consiga crescer. Deixa soberbo, te deixa uma pessoa nojenta, mano. Mas também viver só pela opinião das outras pessoas, idolatrando a opinião alheia, pode te fazer uma pessoa totalmente sem personalidade. Então qual é o limite? O quanto que a opinião das outras pessoas é importante pro nosso crescimento? O quanto que a gente realmente tem que cagar pra opinião de todo mundo e simplesmente viver aquilo que Deus tem pra gente? Em que momento que a gente tem contra o mundo pra viver o evangelho, mas quando que às vezes a gente precisa ouvir as outras pessoas pra viver o evangelho? Quem me conhece há algum tempo, no offline e aqui no online, sabe que eu já fui muito criticado por alguns posicionamentos meus por causa do meu jeito e porque eu não tenho medo de falar sobre algumas coisas que algumas pessoas têm um pouco de medo de falar. É só você olhar os meus outros vídeos, olhar os comentários, sempre tem alguma pessoa querendo me criticar, querendo desvalidar tudo que eu falo. Só que assim, ossos do ofício, né? Se você quer ser uma pessoa que influencia pessoas, que é uma voz nessa geração, você precisa se colocar à disposição de crítica. Por causa disso, eu precisei desenvolver um método, uma forma que eu uso pra conseguir lidar com as críticas das pessoas ao meu respeito. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer é se atentar aos fatos, ao que realmente aconteceu e que está acontecendo. Uma vez, num vídeo desses meus aqui no Instagram, um cara fez um comentário tipo assim, ele disse que eu usei da fama das minhas músicas pra propagar ideologias esquerdistas na igreja. E que eu tinha me perdido, que no começo da minha caminhada com Deus eu era um menino muito sensível, muito de Deus. São acusações que são muito sérias, porque cara, eu quero fazer a vontade de Deus, sabe? Eu tenho um desejo muito grande dentro do meu coração de fazer os negócios certos. Então, quando o cara ele me fez esse comentário, eu fiquei muito mexido. E o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar os próprios fatos da minha vida. E olhar as minhas postagens no Instagram. Porque eu sempre parto do pressuposto de que a gente não pode confiar sempre na gente mesmo. Quando uma pessoa faz uma crítica pra você, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar pra situação, porque talvez você esteja errado e você não tá percebendo. Então eu fui olhar, mãe. Fui olhar os meus stories, fui olhar os meus posts. Eu fui ver de que eu falei várias coisas nos últimos meses, no último ano. Várias coisas que as pessoas que são ditas esquerdistas nunca falariam. Inclusive tiveram muitas pessoas que achavam que eu era contra várias coisas que a igreja falavam, que vieram me pedir perdão, porque achavam que eu tinha me perdido, mas na verdade elas descobriram que na verdade eu tava vivendo muito mais do evangelho do que elas imaginavam. Então eu olhei pros fatos e eu falei, olha, isso aqui que ele tá falando não é verdade. Muito importante quando a gente olha pros fatos, porque contra os fatos não existe nenhum tipo de argumento, entendeu? A segunda coisa que eu normalmente faço quando essas acusações elas mexem comigo é perguntar pra minha esposa e pros meus amigos mais próximos que me conhecem de verdade e pessoas que eu admiro, pessoas que têm sabedoria, pessoas mais velhas do que eu, que de novo, a gente tem que duvidar da gente mesmo. E aqui já vai uma dica muito especial. Você precisa se rodear de pessoas que têm coragem de dizer que você tá errado. Nossa, você é o fado sensato. Nossa, você nunca... Gente, eu odeio esse negócio de fada sensata, porque não existem fadas sensatas. Não existem pessoas que nunca erram. As pessoas, elas erram e elas erram demais. Eu erro demais. Eu já falei muita merda, inclusive da internet. Um outro ponto que a gente precisava analisar é que o cara disse que eu tinha me perdido, que eu tava longe de Deus. E isso é uma coisa que somente eu posso conseguir fazer um exame de consciência e descobrir se eu tô ou não tô. Porque, mano, eu conheço muitas pessoas que achavam que elas estavam vivendo muito em Deus, mas no fim das contas elas estavam totalmente perdidas. Então eu fiz um exame sincero de consciência dentro de mim. Eu perguntei pra mim mesmo, cara, tô perdido? Daí eu me lembrei, mano, que na época eu tava confessado, rezando todo dia, bonitinho. Recentemente tinha perdoado uma pessoa que tinha feito uma coisa horrível comigo. Eu tava ainda chorando pela conversão daquela pessoa. Gente, uma pessoa que tá perdida, que ela tá longe de Deus, ela não produz frutos. Eu tava perdoando aquela pessoa. Então o Espírito Santo, ele tava gerando frutos dentro de mim. Se Deus tá gerando frutos dentro de mim, significa que
Eu estou nele. E aqui eu não tô contradizendo o que eu disse que não existem fadas sensatas. Eu realmente acredito que não existem. E aqui eu não tô me colocando na posição de santo. Mas eu tô te falando isso porque eu preciso te lembrar de uma coisa. Você precisa ter segurança das coisas que você vive com Deus. Você precisa saber se você tá em Deus ou não. Porque quando você vive com Deus, e você tem experiências com Deus, você tem intimidade com Deus, quando você vive em retidão diante de Deus, ninguém, nenhuma pessoa pode tirar sua paz apontando o dedo na sua cara. Nem o diabo consegue apontar o dedo na cara de uma pessoa que vive retidão diante de Deus. Então estar alinhado com o coração de Deus, estar alinhado com o propósito de Deus pra sua vida, impede que esse bando de gente fale essas coisas pra você e você acredita. Porque o pior é uma pessoa dizer que você tá perdido e no final das contas você não tá, e você começa a desvalidar todos os processos que você vive com Deus. Presta atenção, não desvalide os seus processos com Deus, só você sabe. Só você sabe das tuas renúncias, só você sabe das tuas lutas, e você faça mesmo um exame de consciência, considere que talvez você esteja perdido, mas se você não tá, não haja como tal. Não peça desculpas por aquilo que você vive com Deus. Não peça desculpas por aquilo que você não é, por aquilo que você não fez. Não acredite em mentiras. Não deixe que as críticas definam a visão que você tem a respeito de você mesmo e daquilo que você vive com Deus. Porque isso pode te atrapalhar. Então acredite em você, acredite no que você vive com Deus e tenha a coragem de dizer não. Deus me disse outra coisa. Eu sei o que eu vivo com Deus. Isso pode parecer soberba, porque parece muito mais humilde quem abaixa a cabeça e fala, você tá certo, eu vou mudar. Mas a humildade, ela é a verdade. Eu acho que você já ouviu isso em uma canção, né? Já aconteceu também o oposto comigo. Teve uma época que eu tava meio perdido. A vida com Deus, ela não é uma vida linear. Ela é cheia de altos e baixos, né, mano? Seguimos tentando. Tava meio perdido, assim. E, tipo, perdido era, tipo, tava ouvindo umas músicas meio estranhas, com umas coisas erradas nas letras, entendeu? Tava falando muito palavrão. E eu me lembro que a minha mãe e o meu pai chegaram em mim, e eles são pessoas, assim, muito de Deus, pessoas de igreja, pessoas que eu admiro, pessoas que eu confio na visão que eles têm a respeito da minha vida. Isso não significa que eles estão sempre certos. Ouvir a voz de uma pessoa que você admira não é tomar tudo que aquela pessoa fala como verdade sobre a sua vida, mas você considerar a voz deles. E eles chegaram em mim e falaram assim, ó, você tá perdido, mano. Volta pra Jesus, volta a rezar que você tá perdido. E de fato, eu olhei pra dentro de mim, eu não tava rezando, não tava comungando, não tava pecando, não tava buscando as virtudes. Então, naquele momento eles estavam certos, eu realmente tinha que mudar. Mas perceba, eu escutei a voz dos meus pais porque eles são pessoas que eu admiro na vida deles com Deus, porque eu sei que aquilo que eles construíram em Deus é algo sólido. Então presta atenção, não aceite conselho a respeito da sua vida vindo de pessoas que não construíram nada, que não têm o mínimo de vida com Deus, que essas pessoas têm uma visão nebulosa pelo próprio pecado delas. E outra coisa que é muito importante também, antes de tomar qualquer coisa como verdade sobre a nossa própria vida, é muito importante que nós, enquanto cristãos, né, tenhamos um mínimo de relacionamento com a palavra de Deus. Então vai consultar a Bíblia, vai consultar a doutrina da igreja, o negócio do catecismo. Claro, se você for católico e a opinião da igreja for relevante na sua vida. E pronto, mano. Passou pela averiguação dos fatos, pela autoanálise, o processo do autoconhecimento, pelo conselho das pessoas mais experientes e que te amam. Passou pela Bíblia, passou pela doutrina. Se tava errado, corrige o que tem que corrigir, pede perdão pra quem tem que pedir perdão e segue a vida. Mas se tá certo, viva em paz. E pronto. Mas tem que viver em paz mesmo. Não deixe com que a crítica das pessoas definam quem você é. Eu tenho certeza que foi um vídeo que te construiu, então o que você vai fazer? Compartilhar com seus amigos, marcar os amigos no comentário, salvar esse vídeo pra assistir depois. E é aquele negócio, por aqui, seguimos tentando, tamo junto, a gente se vê. Um beijo, fica com Deus.